Olá, existem muitas coisas que estariam interessando agora, nesse momento, para se falar. No entanto, eu creio que algo que é fundamental é falar a respeito das vacinas. Antes, eu quero complementar mais uma vez o que eu estava falando antes sobre as crianças, que eu deixei de lado, sendo ligado mais ao psiquismo, foi a minha função a vida inteira e continua de certa forma sendo. Eu deixei de falar de algo fundamental, que é também a parte física das crianças, o problema que estão enfrentando agora, que criança precisa de correria, precisa de brincadeira, precisa de esporte, embora eu não gostasse nunca de esporte, nem até hoje, mas é necessário também aglomerações, brincadeiras, e isto está sendo perdido. Então as deficiências, vamos dizer, que essa pandemia falsa está trazendo, que podem trazer futuramente, ou que certamente vão trazer futuramente, não se limitam ao aspecto psicológico, mas também ao aspecto físico das crianças. Até mesmo a defesa contra doenças. Criança trancada em casa, ela não pega os vírusinhos e as bactérias que toda criança tem que pegar para poder criar a imunidade, que é o que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, aqui vocês vão ver nesse primeiro print, é um print de um dos últimos, ou do penúltimo vídeo da Amazing Polly. Então eu quero dizer para vocês que a partir do final de semana passado, hoje é dia 24, segunda-feira, eu comecei a colocar os vídeos da Polly no meu site. Bem em cima, bem destacado, tem sempre um vídeo e ao lado clica aqui para os vídeos, para o canal de vídeos dela, que são inúmeros vídeos. Tem alguns ali e tem alguns que tem que ser encontrados no BitChute, porque o YouTube bloqueou. YouTube tem uma grande vantagem, que é que você pode colocar legendas em inglês mesmo. Então fica mais fácil mesmo para quem não tem um conhecimento muito grande de inglês falado, de ouvir falar, pode ler também. E o BitChute não tem isso, ao menos que eu tenha procurado, não encontrei para dizer para vocês. Mas nesse primeiro print aqui, vocês estão vendo esse que eu tirei do Who Do You Trust? Em quem você confia? Que é um dos melhores vídeos da atualidade sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui também. Eu sigo há muito tempo, como todos sabem, a Polly, a Amazing Polly, e dou um valor bastante grande a ela. Esse aí eu não dei tanta atenção ao conteúdo dele sobre Intervention Treatment. Eu fui direto no clinicaltrials.gov, que é onde tem vários artigos a respeito das vacinas, e eu vou mais ou menos destrinchar para vocês com um conhecimento também médico que eu tenho, de o que são vacinas finalmente, de como essas vacinas são diferentes das antigas, essas agora que estão fazendo para o coronavírus. Elas são totalmente diferentes, no sentido em que as vacinas antigamente você injetava
na pessoa, o próprio germe, ou vivo atenuado, não o germe como ele é, mas atenuada a função dele, ou mortos. Por exemplo, o exemplo clássico disso é o da vacina contra a poliomielite. A primeira foi a do Salk, que era com vírus mortos, era injetável. Depois veio a do Sabin. Sabin conseguiu atenuar a função dos vírus de maneira que conseguiu uma vacina bem mais eficiente. O termo vacina vem de vaca mesmo, porque foi a primeira descoberta que foi feita. Eu não vou agora lembrar nomes, eu não me preocupei em reler. Eu tenho um artigo sobre a vacina, sobre a história da vacinação, mas a primeira vacina foi a vacina da varíola. A varíola é causada pelo smallpox, que é encontrado normalmente, é uma doença que ataca as vacas, principalmente no ubre, direto nas tetas. E Jenner, se não me engano, não me lembro o primeiro nome dele, ele, um pesquisador, nem era médico, mas ele descobriu que as meninas, as moças da fazenda, que trabalhavam tirando leite das vacas e que tomavam o leite tão logo saído, sem limpeza nenhuma, elas não pegavam a varíola. E deu na cabeça dele que talvez tivesse alguma coisa a ver com isso, com o fato delas tratarem de vacas. Todo mundo mais pegava. E ele fez testes com isso e realmente foi a primeira vez que pode ter se usado o nome de vacina. E veio então de vaca, vaccine. Vaca em latim, não em inglês, é claro, que é cow. E era o cowpox, smallpox, cowpox. O cowpox, o vírus da vaca, ele pôde ser usado como uma prevenção contra o smallpox, que era a vacina, que era a própria varíola. Então, começou-se aí, e assim são as vacinas desde sempre, menos, até o momento, todas são assim. Só que agora inventaram um método novo que é de fazer vacina, que é o que eu vou deduzir, falar aqui para vocês. De todos os que eu encontrei, eu achei o melhor, o da explicação da professora Isabelle Berektian-Ding, que é chefe da divisão de microbiologia do Paul Ehrlich Institute em alemão, que provê conselhos científicos para companhias, incluindo a CureVac. CureVac é uma das produtoras que está produzindo uma vacina para coronavírus. E essa doutora, professora, vamos dizer, Ding, Isabelle Berektian-Ding, ela ela pertence ao comitê das medicinas inovativas, das iniciativas de medicinas inovadoras da Comissão Europeia. Ela diz então o seguinte, antes disso, nós temos aqui duas grandes fabricantes dessa nova vacina. Existem várias tentativas, Rússia, China, não sei o quê, mas as duas maiores são a Moderna, nos Estados Unidos, que é financiada por Bill Gates, e que ele acabou de dizer um dia desses aí que vai ser necessário muitas doses de vacina. Nenhuma das vacinas até esse momento parece ser tão eficaz assim que baste uma dose. É preciso que haja muitas doses dessa vacina durante um tempo longo. Bom,
A outra é, então, a CureVac, aonde essa senhora, essa doutora, trabalha, que nós vamos ver aqui. Notem, no entanto, o nome Moderna. Vai aí. Vai com a letrinha E pequenininha, porque ela não é necessária. Moderna, olha, uma empresa americana deveria ser modern. Por que moderna? Uma linguagem espanhol, português, ou enfim. Por que esse nome, acho que italiano também é? Por quê? Notem então aí a letrinha, tirando a letrinha E, mod RNA. Modificação do RNA, que é a base das novas vacinas. E nós vamos entender agora o que é exatamente que isso significa. Então esse nome não é à toa. Se vocês quiserem saber mais, antes que eu fale em outro programa qualquer, não sei se vou falar sobre a Moderna, a vacina da Moderna, porque esta aqui, da CureVac, ela nos dá uma boa ideia. Vocês assistam então esse mesmo vídeo que eu já falei da Amazing Polly, que é Who Do You Trust? Que ela vai explicar direitinho para vocês. Está lá bastante explicado, embora a parte médica não esteja bem explicada, porque ela não é médica. Então, há cinco aspectos, diz a doutora Ding, que precisam ser examinados, que a população precisa saber a respeito das vacinas. Ora, o primeiro é o seguinte: existem vários tipos de vacina. As vacinas são uma espécie de treinamento do corpo para reconhecer e responder às proteínas introduzidas por organismos causadores de doenças, sejam vírus, bactérias, vírus ou bactérias, de maneira geral. As vacinas tradicionais, como eu já expliquei, são compostas por pequenas doses inativadas de todo organismo causador de doença, ou daquelas proteínas que esse ou vírus ou a bactéria produz, são proteínas que são introduzidas no corpo, então, para provocar o sistema imunológico a montar uma resposta. Foi isso que acho que é Jenner, fez com a cowpox. Ele tirou aquela vacina, aquela substância que estava no úmero da vaca, nas tetas da vaca, e com aquilo ele injetou em pessoas sãs, e depois colocou essas pessoas, era um menino primeiro, parece, ele colocou junto com gente que tinha varíola, e todo mundo que estava junto de pessoas que tinham varíola pegavam varíola, era inevitável, era quase 100% de reinfecção. Ora, então o que ele quis fazer com isso? É isso que ela está dizendo. O primeiro tipo de vacina é esse: você introduz algo que vai fazer o organismo aprender a reagir àquilo. Então, quando vier o vírus causador mesmo, o smallpox, ele já está preparado para se defender daquelas proteínas que são causadas pelo vírus ou a bactéria que o está atacando. Já essas vacinas atuais, as modernas vacinas, que vem da palavra modernas, elas são vacinas de mRNA. Esse M é de messenger, não é de modificação. Moderna é modificação do RNA, mas esses mRNA, eles induzem o corpo a produzir algumas das proteínas virais. O que é o RNA? RNA é ácido ribonucleico. Ele é vamos dizer, o que age no DNA
que todo mundo já ouviu falar em DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que é, vamos dizer, a substância da vida, vamos dizer. São aquelas hélices de cromossomos, onde estão os genes, que vai dar as suas características, a sua vida, toda está baseada, a nossa vida, nesse DNA. E o RNA é um dos sistemas, tem várias funções. Uma delas é de fornecer ao DNA mensagens para que o DNA produza determinados tipos de proteína que são necessárias naquele momento. Isto é o funcionamento normal do corpo humano. Isso aí ainda não entramos na vacina. Mas isso é o funcionamento normal. O RNA, ele é um mensageiro que diz, olha, é preciso fazer proteína desse tipo, arginina ou outra coisa qualquer, uma dessas proteínas para tal função que está em falta. E o DNA produz isso. O organismo produz isso nas suas cadeias e se espalha por todo o organismo. Isto é o funcionamento. Olha, o mRNA é basicamente uma pré-forma de uma proteína e sua sequência codificada, que é a proteína basicamente feita para ser mais tarde utilizada, quando não é, às vezes não é necessário. Algo que é muito parecido, mas macroscopicamente falando, é o sistema glandular que nós temos. As nossas glândulas funcionam num sistema de ordens e contra-ordens. A todo momento, o comando principal seria a epífise, que é um pouco conhecida, a hipófise, que dá um comando geral. Por exemplo, se você tiver que tomar uma injeção forte de qualquer medicamento corticoide, uma injeção, você deve tomar numa hora em que a suprarrenal está parada. Porque a suprarrenal, a glândula suprarrenal, ela é que produz a cortisona. Então, se você dá numa hora em que ela está paradinha, tá, pouca funcionamento, geralmente em torno de 10 da manhã, por exemplo, não há problema nenhum. Mas se for na hora em que ela está produzindo, a hipófise faz uma geral pelo corpo todo e diz, não precisa, não está precisando, porque já está suprido o corpo com que foi o medicamento que foi instilado pelo lado de fora e que diz assim, não é necessário nesse momento haver produção dessa ordem. Então, isso causa um problema que pode ser o que se chama de ociosidade da glândula suprarrenal, das suprarrenais, que pode levar, inclusive, a uma supressão, chama-se supressão adrenal, porque o outro nome dela é adrenal, é o que produz também adrenalina, essa mesma glândula. Então, é um sistema que funciona de ordens e contra-ordens. E exatamente assim o RNA funciona no DNA. Para produzir uma vacina de mRNA, esta nova, os cientistas produzem uma versão sintética do RNA, aquele que um vírus usa para construir as suas proteínas infecciosas. Esse rMNA, que é sintético, ele simula o vírus e entrega ao corpo humano, cujas células o leem como instruções para construir a proteína viral e, portanto, também criar as próprias moléculas do vírus. E dessas proteínas, elas servirão para
usar quando for detectado que está havendo uma entrada dessas proteínas através dos vírus. A explicação é mais ou menos complicada para quem não entende muito bem, para quem é leigo na história, mas é o seguinte: você faz artificialmente um vírus, vamos dizer. Então isso é bem chão. Você fabrica as proteínas de um vírus, põe dentro, através da vacinação, da injeção, para você está introduzindo então estas proteínas para que o corpo humano aprenda como lidar com elas quando elas entrarem pela via virótica mesmo, que é o nasal, o toque, enfim, não depende o contato com fezes, depende de qual é o vírus e qual é o tipo de contágio. Então, notem que é uma introdução de algo artificial dentro do corpo. Já aqui, a mim me sugere uma pergunta. Será que isso não pode piorar? É uma pergunta que eu faço aqui, lá no quinto ponto levantado por essa doutora, do CureVac, nós vamos ver isso. O segundo item elas poderiam ser mais potentes e simples de produzir do que as vacinas tradicionais. Ela fala então que existem, e é assim mesmo, duas partes no sistema imunológico. Um é inato, as defesas com as quais nós já nascemos. E o outro adquirido, que desenvolvemos quando entramos em contato com os patógenos. É isso que eu disse. Criança que fica presa dentro de casa, ou mesmo adulto que fica preso dentro de casa, fica absolutamente sem contato com patógenos. E, portanto, sem condições de se preparar para uma eventual infecção. Baixa a imunidade. Essa é a base. Eu diria aqui que ela se simplificou demais, falando em inatos e adquiridos. Entre os adquiridos, existem os adquiridos do período fetal, que são que eu chamaria de congênitos. Você tem os que você já nasce com eles, já vem dentro do seu DNA, e o seu RNA sabe como mandar produzir. Tem os que você adquire no período fetal, muitos patógenos atravessam o bloqueio placentário e passam para o feto, que então adquire a imunidade que a mãe já tinha. Isso é muito comum existir, mas não é algo permanente. Ele é adquirido também. As moléculas da vacina clássica geralmente funcionam apenas com o sistema imunológico adquirido. Eu ponho um vasto ponto de interrogação nisso. O sistema imunológico inato é ativado por outro ingrediente chamado de coadjuvante. Curiosamente, o mRNA, o mRNA, em vacinas também pode desencadear o sistema imunológico inato, fornecendo uma camada extra de defesa sem a necessidade de nenhum coadjuvante. Quer dizer, sem a necessidade de você introduzir alguma coisa, porque você está introduzindo alguma coisa patógena, mas está construindo apenas um messenger. Todos os tipos de células imunes inatas estão sendo ativados, diz a professora Bereketjan Jing.
Isso prepara o sistema imunológico para qualquer patógeno perigoso e, portanto, o tipo de resposta imunológica que é desencadeada é muito forte. Segundo ponto de interrogação. Terceiro, que eu ponho. O principal benefício, aí é que vem, é fácil de produzir. E provavelmente também será relativamente fácil fazer um aumento da produção, o que, claro, é muito importante se você pensa em implantar em toda a Europa e em todo o mundo. Vejo que o grande principal benefício é lucro para a Big Pharma, para esses institutos que estão se especializando nessas vacinas. Quer dizer, é lucro para a Big Pharma. É interessante citar que, e agora eu vou dizer por que eu descobri por que eu falo filântropo e não filantropo, porque é em espanhol assim, e eu nasci quase na fronteira do Uruguai, e eu acho que meus pais falavam filântropo, e muita gente falava, porque espanhol inclusive não existe circunflexo, é acento agudo no A. Muitos desses, principalmente Bill Gates, quanto mais filantrópico ele é, mais enriquece. Interessante, não é? Olha, se eu faço filantropia, eu dou dinheiro para as pessoas, perco aquele dinheiro, mas o homem, quanto mais dá, mais ganha. Veremos que não é bem assim, porque ele dá para uma fundação para outra que produz aquilo que ele vai receber de volta de lucro em dobro ou triplo. Terceiro item, muito do que sabemos sobre vacinas desse tipo vem do trabalho com câncer. A maioria desse estudo serve para provocar uma resposta imune que se tem concentrado no câncer. O sistema para ajudar o sistema imunológico das pessoas a reconhecer e responder às proteínas produzidas pelos tumores. Usar o mRNA do tumor dessa fórmula ativa células chamadas célula T, que não interessa, a parte do sistema imunológico adquirido que mata as células. O que é útil para, já vou falar o que é isso, para destruir tumores. Pode ser importante para o coronavírus também. Pode ser importante. Em infecções várias, muitas vezes sabemos que há necessidade de uma resposta forte desse tipo de célula T. Mas, sempre tem um mas, para combater um vírus como o SARS-CoV-2, é provável que uma parte diferente do sistema imunológico adquirido também precise ser ativada. As células B, esses nomes dão um nome que bem entende, que produzem anticorpos que marcam o vírus para a destruição. Agora vem há muito pouca experiência com isso, além de modelos de infecções em animais. Porque para o modelo de tumor, estas outras células B não são importantes. Aqui eu quero dizer para vocês uma outra coisa que não está nesse artigo, que é algo que se chama apoptose. Apoptose é suicídio celular. A nossa medula óssea, para simplificar, nosso sistema que produz células, ele produz células que para determinados locais ou sistemas que estão precisando de células. Então as células são células muito jovens. Essas células, quando elas não são necessárias, elas continuam sendo formadas. Está sempre como uma fábrica intermitente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Bom, ela vai sendo produzida, essas beta-mielócitos, etc. O que acontece? Não há necessidade, nenhum sistema está todo bem,
o corpo, o organismo está funcionando sem precisar de mais célula. Então o que acontece? Essas células que não são necessárias, elas se suicidam. É apoptose. Quando falha o suicídio celular, é que acontece então os cânceres. Isso é uma das explicações, é uma para alguns tipos de câncer, que é uma invasão de determinado tecido de células muito jovens, que atrapalham, vamos dizer, que criam algo que não é necessário. Vamos dizer, um lugar que já está cheio, bota mais coisa dentro, forma-se então o tumor, que é algo externo. É isso que ela está se referindo aqui, como quando as células elas são mortas. Na verdade, existe essa tal de célula T, que faz essa função, vamos dizer, assassina de células, mas existe a apoptose também, que é o sistema mais precoce, que é o suicídio celular. Estudo disso é muito bonito, mas é uma pena que o que elas causam é tão terrível. Mas, bom, continuando aqui então nosso estudo, a quarta questão existe, vou ler em inglês, there is a lot of unknowns. Quer dizer, há muita coisa desconhecida. Outras questões pendentes incluem se as proteínas que foram escolhidas para a vacina são as corretas, para prevenir aquela específica infecção por Covid. Quão direcionada é essa resposta imunológica? Ela vai ser boa? Sabe-se isso? Não se sabe. Quanto tempo qualquer imunidade eventualmente que ocorra duraria? E se não causaria efeitos colaterais, como respostas inflamatórias, aumentos como vermelhidão, inchaço, etc. E, no pior dos casos, agravar a doença. Notem bem que essa senhora e esse instituto está trabalhando sério, está dizendo as verdades. Agora, não é sério produzirem vacina antes de resolver esses problemas. Não é? Vejam bem que tudo isso que está sendo feito atabalhoadamente, a toque de caixa, como se dizia lá no Sul antigamente, para imediatamente, não é para melhorar ninguém não, para imediatamente encher de dinheiro as Big Pharma. Então isso é uma loucura, porque uma vacina leva 4 a 5, 6 anos para ser usada com certa segurança em seres humanos de maneira geral, global. Essa está sendo feita em meses. E quinto, seria possível uma vacinação em larga escala. Ela diz aqui, depois que uma vacina do tipo mRNA for aprovada, o que pode levar de 12 a 18 meses, deve ser fácil aumentar a produção. Como o processo de fabricação é mais curto do que das outras vacinas, estima-se que em alguns meses já estará pronta, o que dá uma diferença para as vacinas convencionais que levam de 1 a 2 anos. Não é verdade. 4 a 6 anos, a grande parte delas. Algumas, sim, se mostram eficazes em menos disso, em 2 anos. Há o potencial que essas vacinas sejam aumentadas rapidamente. Isso é útil no contexto do coronavírus, que provavelmente precisará de programas de imunização em massa. A população permanece suscetível. Então, aqui, você definitivamente
precisa pensar em vacinar toda a população mundial. Aqui mora o perigo. Porque eles estão pensando em rapidamente injetar um troço dentro de todos nós que não tem nenhuma segurança ainda do que possa acontecer. Mas vamos um pouco adiante, sair um pouco dessa área de vacina, porque tem ligações com outras coisas que nós já havíamos falando aqui também. Olha, eu já havia dito, mas eu me dei conta claramente de que essa professora Isabelle Becquerel-Dink, ela é membro do Paul-Ehrlich Institut, na Alemanha. Essa professora que eu estava falando, de quem eu tirei esse artigo brilhante, embora assustador, ela é parte do Paul-Ehrlich Institut. E esse Paul Ehrlich, que era um grande microbiologista, inventou inclusive vários métodos de coloração para estudos microscópicos, etc. Tem um grande nome a zelar. E lembrou de um outro, que tem o mesmo nome, Paul Ehrlich também. Esse Paul Ehrlich já é de uma outra estirpe. E nós vamos ver, olhem agora este livrinho que vai aparecer no print dele. Esse livro foi escrito por este outro Paul Ehrlich, não se confundam um com o outro, mas a esposa dele, pelo John Holdren. John Holdren foi o czar do Obama para... como é que ele foi? O título sim, é o assessor de tecnologia e ciência de Obama. Esse livro que vocês estão vendo aí, ele é chamado, na verdade, esse Population Resources Environment, mas ele é conhecido como a bomba a bomba populacional. Essa era a especialidade de Paul Ehrlich. Eu estou dando aqui um link para do Patriot Underground Blogspot, que dá uma série de coisas, de funções que são recomendadas nesse livro. E eles dizem claramente que em 1970 haveria a fome geral. Na década de 70, a fome geral, os seres humanos já teriam consumido tudo que a Terra pode dar. E haveria fome, porque não haveria tempo de renovar a criação de espécies comestíveis, vamos dizer. É a bomba populacional, algo que segue a visão malthusiana, direta. Não vou entrar em detalhes muito grandes disso aqui, mas algumas coisas que eles recomendavam era a adição secreta de drogas de infertilização na água e nos suprimentos alimentares. Segundo, legalizar abortos compulsórios. Quer dizer, forçar abortos contra o desejo, inclusive da mãe. Sou contra aborto de qualquer maneira, mas isso é assim, aborto compulsório. Como já era comum
na China. Crianças que nasceram de meninas ou adolescentes deveriam ser forçadamente, obrigatoriamente retiradas das suas mães e pais, se tivesse, e levadas para ser instruídas e educadas pelo governo. Uma outra proposta forçaria mães solteiras a demonstrar ao governo que elas podem cuidar da criança. Mas essa licença para ficar com os filhos seria extremamente difícil, porque o governo estaria com intenções. E aqui vai algo que não está no livro, mas que se ouve muito falar, que seria matar essas crianças, nascidas de mãe solteira, que não tivesse condições. Isto ponham entre aspas, porque não está no livro, não é uma sugestão, mas muito se falou há anos atrás sobre esse tipo de coisa e hoje ainda se fala. Implementar um sistema involuntário de controle de natalidade. Obrigando tanto os homens quanto as mulheres a ter implantes de dispositivos de infertilidade. Já na puberdade, notem bem, na puberdade, quando ainda está se passando para a fase em que as crianças se tornam adolescentes e férteis, capazes de procriar. Esterilização permanente daquelas pessoas das quais as autoridades decidirem que já tiveram filhos demais e estão agora contribuindo para a deterioração social geral. Passar leis formais que criminalizam ter mais de dois filhos, similar àquela da China. Só para dar uma ideia, os outros livros do Paul Ehrlich são A Explosão Populacional, A Cegonha e o Arado, a cegonha, quer dizer, os nascimentos e o que a Terra pode produzir, e a traição à ciência e à razão, que é o sentimento. Quer dizer, as pessoas terem filhos porque gostam de ter filhos, porque assim é bom. É bom ter filhos. As pessoas gostam disso. Então, isso é anticientífico em caso de população no mundo. Isso é antirrazoável também. Não há razão envolvida. Não há nenhuma razão pela qual uma mulher queira ter 10 filhos. Razão, fé, no que diz a Bíblia, crescei e multiplicai-vos, isso é outra coisa. Que eles também querem liquidar. Isso é outro ponto importante de todas essas inovações que estão sendo feitas. É a destruição das crenças judaico-cristãs. Vocês vejam como existem aglomerações de todos os tipos, desde que seja para Black Lives Matter, para isso, para aquilo, para qualquer coisa. Até cassinos já estão liberados, tudo, as igrejas não. É um cara aqui, um outro lá, o outro lá, o outro lá. Quer dizer, estão tentando fazer de tudo para acabar. E eu lamento muito, embora não me surpreenda, que Bergoglio tenha apoiado essas vacinas. Tenha apoiado todo esse sistema, porque se eu sei, se a Poli sabe, se
outros que eu vou apresentar para vocês em outros programas e no meu site, no meu Twitter, no site, que é Robert Kennedy Jr., por exemplo, também fala muito sobre essas questões de vacina e os males que podem ser introduzidos junto com a introdução das vacinas. Então, notem que isso tem algo maligno por trás. Agora vamos ver mais uma coisa e voltamos, e para terminar, esse é o último assunto de hoje. No outro dia eu pretendo apresentar um outro vídeo ainda, talvez nessa semana ou a próxima, sobre reset, que vai muito mais longe do que isso, é muito pior. Vai faltar comida? Ora, tio Bill Gates, deixa com ele. Bill Gates exerce uma influência poderosíssima sobre a política alimentar e agrícola global, por meio do financiamento de um grande número de organizações envolvidas no desenvolvimento agrícola e na formulação de políticas alimentares. Ele trabalha principalmente com alimentos GMO, Genetically Modified Organisms, organismos geneticamente modificados. Tanto que ele é um dos maiores doadores para a Monsanto e várias outras empresas que trabalham com isso. Eu, em princípio, não tenho muita crítica a essas tentativas de produzir organismos geneticamente modificados, desde que não seja para substituir o alimento comum. Bom, das 12 pessoas, existe uma representante da ONU, na ONU, Agnes Kalibata, que ela é presidente da Alliance for a Green Revolution in Africa, Aliança para uma Revolução Verde na África, que é enviada especial para a cúpula de sistemas alimentares da ONU, desde para 2021, vai existir esse tipo de sistemas alimentares, essa cúpula de sistemas alimentares. Hoje em dia chamam de, cimeira, que troço horroroso. Vamos ver. Bom, essa senhora Agnes Kalibata, ela contrasta com inúmeras organizações, 176 organizações da sociedade civil e grupos de agricultores, além de 500 signatários adicionais, pediram a retirada da sua nomeação, devido aos claros conflitos de interesse com os verdadeiros agricultores. Mas os investimentos maciços de Bill Gates, eles não permitem, porque ela é representante de Bill Gates. Na produção, os investimentos na produção global de alimentos não conseguem não conseguiram resolver problema real nenhum. As soluções são chamadas de soluções band-aid pelos agricultores africanos, que não resolvem nada, mas aprofundam ainda mais a raiz dos problemas. Os exemplos incluem financiamento do desenvolvimento, então, de organismos geneticamente modificados, o que leva a uma falência dos agricultores comuns, normais. Essas culturas acabam substituindo a diversidade local por algumas variações transgênicas que não levam em consideração nenhuma condição local. A promover essas safras geneticamente modificadas,
a desnutrição se aprofunda, pois a biodiversidade é reduzida. Gates é um exemplo perfeito de filantrocapitalista. Ele doou dezenas de bilhões de dólares ao longo dos anos. Eu já comentei isso por mim mesmo. Mas seu patrimônio líquido não caiu. Dobrou. E isso ocorre principalmente porque suas doações são tratadas como investimentos dedutíveis de impostos. Além do que, ele doa para fundações dele mesmo, que produzem e ganham lucro, e o lucro é dele. É óbvio que ele não paga imposto. Ainda ganha lucro e não paga imposto sobre esse lucro porque ele é considerado investimento, sei lá, investimento para o bem da humanidade. Bill Gates construiu um império global, cuja magnitude está se tornando cada vez mais clara. Sua riqueza absoluta permitiu que ele se tornasse uma verdadeira superpotência de direito próprio. Não apenas se tornou o maior financiador da OMS, como eu já falei aqui, como também um mediador secreto do sistema alimentar global. Conforme revelado no relatório AgriWatch, Agra é aquela associação agrícola, número 1, The Man Behind the Curtain, o homem por trás das cortinas. A Fundação Gates influencia a cimeira, a cúpula da alimentação da ONU. Isso foi publicado agora, em agosto de 2020, agora. Que Gates exerce uma influência tão poderosa sobre a política alimentar e agrícola global por meio do financiamento de grande número de organizações envolvidas no desenvolvimento agrícola. Quando você vê longa lista de grupos, automaticamente você pensa que há muita gente, né? Muita gente envolvida nesse jogo. Quando, na verdade, Gates é o único fio que liga a todas essas organizações. Esse relatório, o 2, o relatório Agra 2, ele apresenta esse caso como perfeito para levar Agnes Kalibata, que é representante deste grupo, cujo grupo nós sabemos que é um grupo de ONGs, mas não de gente, que é Bill Gates, que está por trás de tudo. Esse leva a uma situação de que Bill Gates vai mandar na comida do mundo. Ao menos no sistema alimentar que a ONU vai conseguir controlar. E ela está conseguindo controlar muito. Porque ela diz aqui o que é que você pode fazer, o que é que não pode fazer. Você não pode derrubar árvore para criar gado. Você não pode... Isso tem... Muita gente vai achar, não, mas é claro, não vai derrubar a árvore para criar gado, mas gado alimenta, a árvore não alimenta. A árvore a gente pode fazer muitas outras coisas com ela, bonito, etc e tal, mas o boi alimenta. Então é por isso que agora eu vou repetir que eu já coloquei esse mesmo print num programa anterior da Rockefeller Foundation. Por que em 2027 eles estão prevendo uma falta de comida? Daqui a 7 anos. Eu fui ontem. Hoje? Não, fui semana passada ao supermercado. Cheio. Nada faltando. Uma maravilha. Fico com pena dos venezuelanos, cubanos, etc. Fico pensando neles lá dentro. Porque tem tudo. Tudo. Aquelas gôndolas cheias de todos os produtos, todas as marcas. Daqui a 7 anos vai faltar comida. É porque eles é que controlam a comida. E é preciso descobrir o que eles estão pensando em fazer daqui até 2027 para haver essa tal falta de comida no mundo. Pode ter certeza, tem alguma coisa por trás. E nós vamos continuar averiguando e investigando
esse tipo de coisa para poder trazer para vocês. Porque há uma coisa importante. Esse pessoal ele está sozinho há muito tempo, mandando no mundo. Há pouco tempo começaram a surgir oposições, como modestamente a minha aqui, que para quem me ouve, às vezes não chega nem a 1000 pessoas, mas bom, vão divulgar para outros. A Polly, o John, o Robert Kennedy Jr., o Patrick Wood, da Technocracy, que é algo que precisa também ser falado com grande ênfase. No próximo programa eu devo falar sobre isso. Tecnocracia e transhumanismo. Essas coisas tem gente se levantando, gente que tem poder, mas eu não tenho quase nenhum, mas essa gente tem muito poder. A gente tem 1 milhão de pessoas escutam, etc. Então está começando a haver uma reação. E essa reação só pode ser benéfica. Vamos ver se em 2027 ainda teremos o mesmo supermercado que eu vi, ou como eu vi na semana passada. Foi a última vez que eu fui, todas as últimas vezes que eu fui, nunca faltou nada. Fico por aqui, deixando meu agradecimento pela paciência e pela audiência. Até o próximo.